Onde é? Aqui? Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. E aí, gostaria de saber dos irmãos, das irmãs que chegaram, como é que tá aí o som? Tá tudo tranquilo aí? Tá chegando aí? Vamos fazer esse feedback. Por favor, alguém me dê um ok aí. Como é que está chegando aí? Ok. Renatinha, tá beleza mesmo, Renata, aí? Tem certeza? Meu pastor que chegou aí, me diga aí, meu pastor, como é que tá chegando aí som e imagem? Olha, Tiago tá dizendo que tá tudo beleza. Eu só acredito mesmo se Zileide disser. Como é que tá aí, Zileide? Olha aí, minha galega Bebeca. Bebeca, você é uma bênção. Vá buscar o restante das Barbie, viu, Bebeca? Valeu, Renatinha. Obrigado, Renata. Deus te abençoe. Valeu, meu pastor. Então tá tudo tranquilo. Então, irmãos e irmãs, vamos esperar alguns dos irmãos ainda chegarem, né? Para que a gente comece nessa manhã a ministrar a nossa aula de hoje. Mas por enquanto, vamos ver aqui como é que tá o Ministério do Moído. Estou vendo aqui minha irmã Carlinda. Valeu, Érica. Deus te abençoe. Bebeca, você hoje está encarregada. Ó, já acordou Judicélio, Bebeca? Você é primeira, Bebeca. Vamos buscar as demais. Cadê Nena, que eu não vi ainda? Vamos acordar essas galegas. Quero ver Nena aí, viu? Doutor Raif, gente boa. Raif, tudo em paz, Raif. Olha a Judicélia aí, gente. Eu estava tentando diminuir essa entrada de luz à esquerda aqui, mas é um problema, é porque é uma janela aqui, aí não tem como, rapaz. Já tentei, a claridade entra mesmo. Já tentei botar um negócio ali para evitar. Diminuiu um pouco, mas não diminuiu tudo não, aí fica essa claridade. Eu vou tentar mudar aqui, quem sabe, a posição do celular para ver se melhora, vê se Deise. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, só um minuto, para a gente ver se melhora mais aqui. Eu acho que assim fica melhor. Vê se melhorou mais aí, Deise. Eu acho que tirou um pouquinho, né? Da luminosidade. Veja aí. Zileide, hoje é aniversário de Teca. Com certeza. Tequinha tá aí celebrando mais um ano de vida. Pena que a gente tá nesse processo aqui, né? De afastamento social ou isolamento, como alguns chamam. Mas não tem problema não. A gente vai fazer a festa com Teca, viu, Teca? Se prepara aí o bolo. Olha aí. Valeu, valeu. Então, se tá ótimo aqui, tá tudo bem, glória a Deus. Então louvado seja Deus. Bom, irmãos, como nós já estamos com um número aqui suficiente de irmãos e irmãs, já estamos aqui com mais de 20 pessoas, então a gente pode começar, não é, nessa manhã o nosso estudo, não é? Então, antes que a gente inicie, vamos agradecer a Deus por este dia, agradecer pela vida da nossa irmã Teca. Olha a Nena aí, Nena. Bebeca disse que iria te acordar, pois Bebeca não te acordou mesmo. Bebeca é de palavra, viu, Nena? Meu pastor. Aniversário de Teca. Aniversário de Teca. Louvado seja Deus. Eu vi, Juscelio. Nena já entrou aí. Então nós já estamos aqui. Tati, Deus te abençoe. Já estamos com um número suficiente de irmãos e irmãs. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, né? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Pedir a Deus que nos abençoe. Eu não vou voltar à live, nós vamos continuar. Nós só estamos com 4 minutos, vamos fechar primeiro em 5 minutos aí com a nossa oração e vamos dar continuidade sem precisar voltarmos da live, tá bom? Então vamos orar. Nena, tu tá sem áudio? Mas deve ser só aí, né, gente? Por favor, me confirma aí. Nena tá dizendo que tá sem áudio. Veja se alguém, por favor, pode ver se tem mais alguém que está sem áudio antes que a gente ore. Tem mais alguém que está sem áudio ou o áudio está normal? Porque Nena está dizendo que está sem áudio. Amaral e Socorro, Deus abençoe esse casal abençoado.
Lojária, Deus te abençoe. Meu amigo Victor. O áudio tá normal. Então deve ser aí, Nena. Dá uma olhadinha no volume do teu aparelho. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, especialmente, né, hoje, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Teca, tá bom? Deus, eu louvo o teu nome nessa manhã. Te agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para aprendermos da tua palavra. E hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor de fato também criou para o nosso deleite, para a nossa alegria. E hoje nós nos alegramos juntamente com toda a família da nossa irmã Teca. E como igreja, te agradecemos pela bênção que é a nossa irmã, pela sua disposição, pelo seu amor ao reino de Deus e à nossa igreja. Que o Senhor abençoe Teca, suprindo as suas necessidades, derramando sobre ela a bênção a divina dos céus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. E fazemos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Olha aí, meu diácono Marcos, hoje é festa, né? Amém. Pois é, rapaz. Gente, veja, desde o último domingo, né, que nós começamos aí com o reverendo André, falando sobre oração. E hoje nós vamos continuar com esse tema, né, falando sobre oração. E hoje eu fiquei encarregado de, pela graça de Deus, falar com os irmãos sobre o padrão, né? O padrão da oração. E nós sabemos que existe sim um padrão deixado pelo próprio Cristo a respeito da oração. Então nós vamos começar esse estudo de hoje falando sobre esse padrão de oração. E realmente, uma das coisas que nos chama a atenção quando nós estamos preparando esse estudo é justamente o que é dito, né, pelo autor Sproul logo no início dessa parte do seu livro, né, que trata sobre o padrão da oração. É que na verdade, realmente Jesus Cristo, ele quando andou aqui sobre a terra, ele, né, realizou diversos milagres, né, irmãos? Milagres que, se de fato fossem prescritos ou escritos todos eles, não teriam de escrever, é o que nos diz João no capítulo 21, no verso 55, né? Que se todos os milagres fossem escritos, né, não caberia em nenhum livro, né? Mas é interessante quando a gente vê os seus discípulos tratando com Cristo a respeito da oração, a gente vai entender justamente que eles não quiseram ou não pediram a Jesus, né, para que pudessem realizar alguns daqueles milagres. Eles não pediram, por exemplo, para andar sobre a superfície das águas, como o nosso Cristo andou. Né? Os discípulos não pediram para que o Senhor ensinasse a eles como transformar água em vinho ou como multiplicar pães. Né? Eles não pediram isso, né? Mas pelo contrário, né, eles ficavam mais admirados com a intimidade que Cristo tinha com o Pai do que, na verdade, com os milagres, né, que eram realizados. Então é justamente nesse contexto que nós queremos discutir sobre o padrão da oração, porque nós vamos tomar como base o padrão mais claro, biblicamente falando, acerca da oração, que é a oração que nós chamamos, né, corriqueiramente, da oração do Pai Nosso. Então nós vamos ver que os discípulos, eles, né, estavam mais interessados, na verdade, na vida de comunhão que Cristo tinha com Deus em oração do que nos milagres que eles viam. E isso é muito interessante, não é? E isso é uma temática que nós temos que trazer para os nossos dias. Nós temos que também estar mais firmados nesse propósito de termos a comunhão com Deus, não é? De estarmos vivendo uma plena comunhão com o Senhor, de buscá-lo, não é, por aquilo que Ele é, do que simplesmente estar buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós, ou buscando a Deus pelos milagres. Então perceba que os discípulos, eles não pediram, né, para que Jesus ensinasse a eles, por exemplo, como acalmar uma tempestade ou qualquer outro milagre, né? Na verdade, eles pediram a Jesus que Jesus lhes ensinasse sobre oração. Isso é interessante, né? Então eles pediram a Jesus que Jesus ensinasse para eles como eles deveriam orar, né? Então ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E Lucas, no capítulo 11, no verso 1, nos traz esse relato do interesse dos discípulos sobre a oração. E ele vai pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Então, na verdade, a gente pode perceber que existe aqui uma visão dos discípulos acerca
da comunhão que Cristo tinha com o Pai, né? Então, na verdade, eles percebiam as horas, né, de oração, eles percebiam que Cristo, sempre que ia tomar uma decisão no seu ministério, que era uma decisão importante, ele ficava recluso, ele se isolava um pouco e ficava sozinho na intimidade com o Pai para orar e pedir orientação. Então, perceba que essa instrução de Jesus Cristo acerca da oração, ela faz parte, né, daquele conjunto bíblico que nós chamamos de Sermão do Monte, né? E é justamente no capítulo 6 de Mateus e no capítulo 11 de Lucas, onde a gente encontra Jesus Cristo, não é, ensinando ali o padrão da oração. E claro, nós conhecemos qual é o padrão da oração. Então eu vou ler o que está em Mateus capítulo 6, tá certo? Que é justamente esse padrão que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, que nós conhecemos tanto. Mas permitam-me fazer a leitura. Então diz o seguinte, o Senhor dando esse padrão de oração para os discípulos. E quando orardes, disse o Senhor, não é? Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o Senhor vai nos ensinar agora. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim. Aí ele vai nos dar agora esse modelo de oração que é o Pai Nosso. Mas vamos fazer aqui, vamos pontuar algumas coisas importantes para nós. Veja, quando Jesus Cristo vai atender ao pedido dos discípulos, nós percebemos que antes mesmo que Jesus ensine aos discípulos esse padrão de como eles devem orar, Jesus vai ensinar primeiramente como eles não devem orar. Então perceba que a preocupação de Jesus é que a oração não seja equivocada, não seja uma oração errada. E ele vai tomar como exemplo justamente os hipócritas, né? Ele diz, olha, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé para que eles possam ser vistos, né, pelas pessoas. Eles gostam de estar em lugares que possam ser vistos. É em pé na sinagoga, é lá nos cantos da praça, para que sejam vistos pelos homens. Então perceba que quando Jesus faz... digamos, não faz, mas quando ele chama a atenção para essa prática equivocada da oração, Jesus Cristo vai dizer uma coisa interessante, que é isso que me chama a atenção nesse texto. Aqui Jesus vai dizer, olha, em verdade, né, eu vos digo que estes que oram assim, que buscam, né, os holofotes, as atenções dos outros, esses que querem de fato se destacarem no meio de demais, por uma vida, digamos assim, espiritual, estes, diz o Senhor, eles já receberam a recompensa. Ou seja, Jesus está dizendo que na verdade o que essas pessoas buscam é o aplauso humano. Então, se eles querem isso, vão receber aqui na terra, né? Já receberam a sua recompensa. Mas perceba que Jesus vai dizer que nós não. Quando nós formos orar, ele nos dá algumas orientações muito tranquilas. Ele vai dizer, tu deves entrar no teu quarto e fechar a porta, e você orará ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, na verdade, isto é um princípio bíblico que Cristo sempre ensinou, irmãos, não é? Quando ele esteve sobre nós. Eu sempre digo o seguinte, holofote do mundo não é para cristão. Pode ter certeza absoluta. Não é? O cristão que requer ou deseja holofotes do mundo para ele está totalmente equivocado com aquilo que é o princípio básico do cristianismo. Não. O Cristo vai dizer, não. Eles tiveram a recompensa dele, eles tiveram o aplauso do mundo, eles tiveram os holofotes do mundo, os olhos do mundo. Vocês falem com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, ele vai, na verdade,
lhe recompensar. Então, queridos, quando Jesus Cristo vai ensinar sobre a oração, então Jesus está, na verdade, aqui provendo um esboço de prioridades, né? Ou seja, as prioridades que devem fazer parte da nossa vida de oração estão contidas nessa oração do Pai Nosso. Ele não ensinou isso para que de fato pudesse se tornar uma reza, mas também eu creio que não há nenhum problema em nós fazermos essa oração em algum momento da nossa liturgia, do nosso dia a dia, porque na verdade ele é um esboço, não é? Ele faz justamente isso, ele mostra as prioridades que nós temos que orar. Então Jesus Cristo vai iniciar a sua oração e nós conhecemos muito bem como é que Jesus Cristo ensina os seus discípulos, né? A primeira palavra que Cristo vai ensinar aos seus discípulos é justamente chamar Deus de Pai. A oração começa, Pai Nosso. Então, as duas primeiras palavras dessa oração, elas, na verdade, são tidas como radicais. E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, quando ela foi usada no Novo Testamento, essa palavra Pai, ela não era uma palavra comumente usada para referir-se a Deus. Não é? A palavra Pai não era uma forma básica de tratamento para Deus, que, por exemplo, era usada na comunidade do antigo pacto, da antiga aliança. Não era. Na verdade, o nome de Deus ele era inefável, né? Era inefável. Eles, de fato, deveriam tratar Deus sem esse grau aí de intimidade, né? Era um nome inefável. Eles tinham um respeito muito grande para falar o nome de Deus. Então, perceba, raramente esse termo Pai era usado, né, para falar sobre Deus. No Antigo Testamento, raras as vezes nós ouvemos alguém usar essa expressão de Pai para tratar, né, com Deus. Então perceba, queridos, que diante de tudo isso, então dirigir-se a Deus como Pai era algo novo, né? Os judeus não tinham esse costume. Então Jesus agora põe para os seus espectadores essa ideia de um relacionamento íntimo com o Pai, né? Então nós vamos ver que aqui ele de fato rasga aqui uma norma, né, que existia lá no Velho Testamento, dando ideia justamente de que agora o véu foi rasgado de fato, né? Inaugurou um novo tempo. É um tempo onde nós podemos nos aproximar, né? E nos aproximar de Deus, chamando Ele de Pai. Não é? Cristo inaugura esse tempo. E imagina agora como é que ficou, né, a mente dos seus discípulos vendo Jesus chamando Deus de Pai, uma coisa que não era tão comum na época, né? Então Jesus foi o primeiro, na verdade, né, nesses registros bíblicos, a tornar a oração, né, e transformar essa oração em um diálogo entre um filho e um pai, né? Jesus foi o primeiro a fazer isto. Então, quando Jesus faz isso, ele de fato usa uma palavra no aramaico, né, a palavra Abba, para dar essa ideia da comunhão e da intimidade que ele tinha agora com o Pai. Ele inaugura esse novo tempo, ou esse novo, né, modelo, esboço de oração, de intimidade, que eu percebo que o que os discípulos estavam, na verdade, ouvindo agora de Cristo, era o que ele fazia na intimidade, né? Quando ele saía recluso, quando ele ia para os montes, quando ele subia para os lugares solitários para falar com Deus. Então, os discípulos estavam vendo agora como é essa vida íntima. É uma intimidade de um pai para com o filho. Cristo é o Filho unigênito de Deus. E era assim que ele se retratava. E por isso ele podia chamar Deus de Pai. Então nós podemos ver justamente quando ele usa essa palavra do aramaico Abba, né, que pode ser traduzida por papai, né? Isso mostrou uma intimidade que os discípulos nunca ouviram ninguém tratar Deus dessa maneira. Esse nome que era, sabe, por vezes pronunciado com muito temor e tremor diante das pessoas, agora nós estamos vendo Cristo. Mais interessante, né? É porque ele era a pessoa mais apropriada para fazer isto. Chamar Deus de Pai. Né? Há quem traduz essa palavra Abba também por paizinho querido, dando a ideia dessa intimidade, dessa questão mais íntima que Cristo tinha
com Deus, o seu Pai. Então nós começamos a perceber justamente isso. Então, Jesus agora, ele está dizendo isso para aqueles que estavam ao seu redor, né? Que ele estava chamando Deus de Pai. E talvez os discípulos ficaram dizendo, mas Senhor, e isso pode? Jesus, isso é legítimo? Isso seria desrespeitoso? Não é? Mas, claro que não. Era o unigênito Filho de Deus que estava ensinando para os seus discípulos agora que a oração basicamente é a intimidade, é o relacionamento entre um pai e um filho. Por isso a oração que foi dada como modelo, como esboço para nós, não poderia começar de outra forma a não ser nos levar a esse entendimento, que nós temos um pai, e ele é Pai nosso. Ele é meu pai, mas é seu pai. Ele é o Pai nosso. Nós temos a intimidade de chamá-lo de Pai, porque o véu rasgou de alto a baixo. Nós temos livre acesso agora ao coração desse Deus por meio de Cristo Jesus. Então, na verdade, nós temos que entender justamente isso. Chamar Deus de Pai também traz algumas implicações. A primeira implicação que eu queria ver com os irmãos e discutir rapidamente é o seguinte: quem de fato pode chamar Deus de Pai? Será que toda a humanidade pode chamar Deus de Pai? Será que de fato toda a humanidade é filho ou filha de Deus? É uma questão muito, digamos assim, sensível, não é? Muito sensível, porque há quem defenda que todos são filhos de Deus. Mas será que a verdade é esta? Será que a verdade bíblica é essa? Talvez você se choque se eu disser para você nessa manhã que nem todos são filhos de Deus. Sim, queridos, é isso que a Bíblia diz. Nem todos são filhos de Deus. Na verdade, essa filiação que nós temos hoje, ela não é uma filiação hereditária, por exemplo. Não é simplesmente porque eu sou criação de Deus e automaticamente eu me torno filho. Pelo contrário, os irmãos devem lembrar qual era a nossa condição. A nossa condição era de distanciamento de Deus. Nós estamos longe de Deus. Nós nascemos na condenação do pecado. O salmista Davi vai dizer que nós somos gerados em pecado, não é? E se nós somos gerados em pecado, o texto bíblico vai dizer que em pecado nós somos concebidos, então nós estamos totalmente distantes desde a nossa concepção, desde a nossa existência ou antes da nossa existência de Deus. Então, para que eu me torne filho, não é simplesmente nascer e dizer sou filho de Deus, não. Houve um processo, porque na verdade o único filho de Deus é Cristo. Ele é o unigênito, não é o primogênito, não é? Cristo é primogênito de Maria e de José, porque foi o primeiro, depois vieram outros irmãos. Mas de Deus, Cristo, ele é o unigênito, o único filho. Então hoje nós podemos também chamar Deus de Pai, não por uma herança adquirida simplesmente por nascimento, mas porque nós fomos adotados. E como aconteceu isso? Aconteceu por meio de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz e pagou o preço por mim e por você, a Bíblia diz que agora nós somos enxertados por meio de Cristo, o unigênito Filho, como filhos agora, recebidos por uma filiação, por uma adoção por meio de Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz que Cristo veio para o que eram seus, né? E todos aqueles que confessam Cristo como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus por meio de Cristo, não simplesmente porque existimos ou porque nascemos. Então, nós não podemos dizer, irmãos, que todos são filhos. No momento em que nós somos adotados por meio do sacrifício de Cristo, nós somos enxertados nessa família. Aí sim, não é? Aí eu posso dizer, e você pode dizer sem nenhum medo, de que nós somos filhos de Deus. Que nós podemos chamar o Senhor de papai. Podemos dizer Abba Pai, paizinho querido. Porque por meio de Cristo nós somos enxertados na família de Deus. E interessante, você vai ver que os judeus reclamavam, né? Digamos assim, essa paternidade, né? Simplesmente porque era um descendente
de Abraão. E Cristo vai falar com eles por vezes dizendo, olha, não é assim. Né? Paulo, escrevendo as suas cartas aos Romanos, vai bater de frente com ele dizendo, olha, não é assim, não é porque simplesmente vocês de fato são descendentes de Abraão que são filhos de Deus. Há uma necessidade, e isso foi dito a um homem chamado Nicodemos. Há uma necessidade de nascer de novo. É esse novo nascimento que nos faz ser enxertados na família de Deus. Não é o homem natural que recebe por herança, por exemplo, essa filiação. Não é? Então nós precisamos entender justamente isso. Quando aqueles homens vão tentar, digamos assim, requerer esse título, né, os judeus, de serem filhos de fato de Deus, né? Então é bom que eles vão reedificar essa posição de filhos de Abraão, né? Ou seja, da geração de Deus, por associação ancestral. Não, o nosso ancestral era filho, então nós somos também, recebemos, vamos chamar essa herança, ou essa associação ancestral. Aí Jesus desafia esses que estão requerendo isto com uma palavra muito tranquila. Jesus diz, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvis de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então perceba, Jesus que a gente vai dizer, como é que vocês agora querem reivindicar essa filiação, ou como ele chama aqui, né, essa associação ancestral de ser filho de Deus por meio, né, de Abraão, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, do Deus de Abraão, e vocês querem me matar, então vocês são filhos do diabo. Veja que palavras duras, não é? Que palavras duras. Então, queridos, nós precisamos entender justamente isso. Hoje eu posso chamar, não é, Deus de Pai Nosso. Você pode dizer, Paizinho querido. Por quê? Porque você foi enxertado na família de Deus como filho, como herdeiro, por meio de Cristo Jesus. Por meio dele, nós nos tornamos filhos, e não por uma sucessão ancestral ou uma herança ancestral. Não, é por meio de Cristo. E por isso nós podemos hoje dizer, Pai nosso que estais nos céus. Então, as duas primeiras palavras foram palavras assim diferentes para os seus discípulos, né? Ver essa íntima comunhão de um filho com o Pai. Mas a oração segue dizendo, Pai nosso que estais no céu. Então, um outro debate que rugia nos tempos, né, em que Jesus proferiu essas palavras, era justamente a localização da presença de Deus. Era isso, né? E nós percebemos que na discussão entre Jesus e aquela mulher lá na beira do poço, aquela mulher chamada mulher samaritana, né? Vocês devem lembrar, Jesus demonstrou justamente que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E como tal, de fato, ele não podia ser identificado como alguém que estivesse um ponto particular no espaço e pudesse ser adorado somente ali. É somente ali que ele está, né? Cristo vai desmistificar isso da mente daquela mulher. É justamente isso. Então, o que Cristo vai dizer para aquela mulher é que, por exemplo, Deus não estava nem no Monte Gerazim, que foi a pergunta dela, e nem também ele estava somente em Jerusalém, conforme alguns judeus acreditavam. Para dizer a verdade, nós sabemos que Deus é onipresente. Ou seja, não existe restrições, né? Não existe restrições finitas de tempo, né, quanto à presença divina de Deus. Não, ele é onipresente. A Bíblia diz que toda a terra, e aqui terra no sentido de toda a criação, está cheia da glória de Deus. Então, Deus não pode ser preso a um espaço e tempo, a um lugar determinado, onde ele só se manifeste ali, ele só esteja ali, né? Foi isso que Jesus quis mostrar para aquela mulher. Então, quando Jesus Cristo orou dizendo que estais no céu, ele também trabalhou essa questão aqui, que era um debate que existia naquela época, aonde Deus está, não é? Então, perceba. Então, quando Cristo falou que Deus estava no céu, existia um porquê. Por que foi que ele ensinou aos discípulos dizendo, Pai nosso que estais no céu? Existe um porquê. Na verdade, Cristo estava falando sobre a transcendência de Deus. Deus é um Deus transcendente, ou seja, ele está acima
de toda a sua criação. Ele não se rende a ela, ele não está sujeito a ela em nada. Ele transcende toda esta questão da criação. Então, Deus, Cristo estava falando da transcendência de Deus. Agora, então Deus, se ele é transcendente, nós vamos entender que ele não faz parte dos processos desse mundo, não é? Ele está acima de todo o processo terreno que nós podemos ver, né? Ou seja, Deus, ele não faz parte da natureza. Agora veja que coisa interessante. Deixa-me pontuar uma coisa aqui. Deus não faz parte da natureza, porque ele é transcendente, ele é maior. Não é o panteísmo, né, que vê Deus fazendo parte de toda a natureza, que Deus é a árvore, que Deus é o pássaro, que Deus está na pedra. Não é essa visão. A transcendência vai me dizer que Deus está acima de toda a sua criação, mas também vai me dizer que ele é imanente. Ou seja, que ele se relaciona diretamente. E esse relacionamento que Deus tem com a criação, esse relacionamento que Deus tem com a natureza, é um relacionamento onde ele governa, ele ordena, ele conduz toda a sua criação. Ou seja, resumindo, a criação precisa de Deus. Deus não precisa da sua criação. E quando nós estamos falando da criação, nós estamos entendendo que nós estamos dentro desse contexto, não é? Então Deus está acima de cada um de nós. Ele é o nosso Pai, não é? E deixa-me somente abrir aqui um espaço. Quando Deus quis falar da intimidade, né, de mostrar aos seus discípulos de como se relacionar com Deus, Cristo quis mostrar isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque algumas pessoas confundem essa questão do relacionamento da intimidade, né? E as pessoas começam a querer mostrar que existe um grau de intimidade entre ela e Deus, a ponto de querer colocar alguns pré-requisitos ou alguns adjetivos em Deus que não cabe. Nós temos que ter cuidado nisso. Nós já vemos pessoas chamando Deus o cara, né? Deus é o cara. Calma. Isso não quer mostrar uma intimidade. Talvez esse linguajar que deseja expressar que você é íntimo de Deus, ou que a pessoa é íntima de Deus, está mostrando isso aí. Ele é Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque ele é Deus Santo. Não é? Nós vamos ver mais na frente que um dos predicados dessa oração é a santidade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque eu vejo pessoas tentando mostrar que é íntima, para que a gente olhe para ela e diz, puxa, como fulano de tal é íntima de Deus. Aí ela esquece todo o senhorio de Deus e começa a tratar Deus agora de cara, bicho, não é? E por aí vai. Então nós temos que ter cuidado. Deus está nos céus, ele é Senhor, então Deus está aqui. Então, o que nós percebemos é que Deus, na verdade, ele é quem nos dirige, ele dirige toda a sua criação. Deus está acima dos limites finitos desse mundo, não é? Ele é transcendente, mas é imanente a ponto de cuidar, direcionar, irmãos, de conduzir a história, de conduzir a nossa vida. E se tem uma coisa que traz paz no meu coração diante de Deus, irmãos, eu preciso dizer isso, é saber que a minha vida é governada por Deus. Queridos, isso me traz uma paz grande, porque eu sei que aí a minha vida, a sua vida que crê assim, não é motivada por acaso. Não existe para nós sorte e azar, existe propósitos de Deus em todas as coisas, né? Então, Deus é o nosso Pai e Ele está nos céus. Então, com essa atitude, digamos aqui, de intimidade, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não gerar desprezo, como algumas pessoas, de fato, a gente percebe que tem gerado. Nós devemos, de fato, chegar diante de Deus com ousadia. É verdade, irmão, nós temos que chegar diante de Deus com ousadia. Agora, a gente nunca deve chegar com arrogância e pretensões, não é? Porque a palavra Pai Nosso fala, na verdade, ou falam, na verdade, as palavras Pai Nosso, de uma proximidade de Deus, mas essa palavra que está nos céus aponta para a qualidade exclusiva de Deus. Então, ele está separado de toda a sua criação. Então, o que nós podemos dizer é que o ponto a observar aqui é o seguinte: quando nós oramos, nós devemos relembrar quem somos e a quem estamos dirigindo a nossa oração. Ele é Pai Nosso, mas é também o nosso Senhor. Ele é Pai Nosso, mas é 3 vezes santo.
Ele é Pai Nosso, mas é Santo dos Santos. Então, queridos, nós temos que entender que é isto que eu tenho que colocar em mente. A minha intimidade não me permite, né, transgredir ou chegar ao ponto de ser arrogante, de estar chamando Deus de cara, ok? Bom, então o ponto seguinte é justamente esse, né? Pai Nosso que estás nos céus, aí vem a expressão seguinte: santificado seja o teu nome. Então, sem se importar, na verdade, queridos, o quão próximo Deus nos convide a estarmos com Ele em comunhão, a nos achegarmos a Ele na intimidade, Ele ainda assim, queridos, de fato, Ele nos mostra que sempre haverá um grande abismo entre a nossa pessoa pecadora e Deus que é santo. Então, eu entendo que Cristo está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês podem ter íntima comunhão com Deus, chamá-lo de paizinho querido, porque por meio de Cristo vocês têm esse direito. Foi dado esse direito a vocês. Vocês se fizeram, por meio do sacrifício da fé em Cristo, herdeiros e co-herdeiros do trono da graça. Vocês podem chamar, mas lembrem, chame Ele, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está lá, acima de todos nós. Então, cuidado quando nós formos falar, porque Ele é 3 vezes santo. Ele é Paizinho, mas é Senhor. Ele é Paizinho querido, mas é aquele que de fato domina a nossa vida. Então a gente tem que ter um respeito quando chegar diante do Senhor, porque agora Ele vai dizer, porque a oração vai dizer, nós temos que entender que santo é o nome do Senhor, santificado seja o teu nome. Então, queridos, se Ele é um ser celeste, então nós somos ainda deste mundo. Existe um abismo entre nós. Se Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ora, se Deus é infinito, nós somos totalmente finitos. Ele é santo, mas nós somos mundanos, nós somos pecadores. Então nunca devemos nos esquecer, né, quem Deus é. Que Deus é inteiramente diferente daquilo que nós somos. Então eu não posso estar chamando Deus de cara. Não é verdade, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Essa sagrada diferença que existe entre nós e Deus é de fato, na verdade, uma coisa extraordinária. Porque, por vezes, nós esquecemos disso. Nós vamos ver na história, né, do Velho Testamento, que por mais que a gente diga que não, por vezes nós esquecemos dessa questão do respeito, da intimidade que nós temos que ter com Deus. Eu vou ler um texto aqui, em Levíticos capítulo 10, só apenas 3 versos, que nos mostra justamente essa questão de, por vezes, nós esquecermos quem somos, esse abismo de diferença entre nós e Deus, e tentarmos estreitar isso com a nossa arrogância, né? E trazer para nós, sabe, o juízo de Deus. Veja esse texto que aqui diz. Levíticos capítulo 10, versos de 1 a 3. Nadab e Abiú, você conhece demais essas duas figuras, não é? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Queridos, esses dois personagens, Nadab e Abiú, eles acharam que poderiam quebrar, né, estreitar esse abismo que existe entre criatura e criador, no sentido de dizer, eu posso fazer, né? Eu posso ter intimidade, eu posso fazer isso, e não competir a eles estar fazendo isso, mas eles achavam que poderiam estar fazendo isso. Então Deus requer, querido, ser tratado como santo. Esses homens não entenderam isso, né? Então existe na oração do Pai Nosso todo um chamamento a um relacionamento íntimo, mas é com aquele que está nos céus, com aquele que é santo. Não podemos esquecer isto. Tá certo? Então nessa passagem aqui, o que de fato nós vemos é que Deus tem que ser reverenciado, não é? Com aquilo que de fato Ele é, santo, né? Aqui na verdade
nós devemos que entender que nós nunca devemos cometer o erro aqui, né? Esse erro fatal de Nadab e Abiú, nos aproximando de Deus soberano como Ele é, com uma atitude de casualidade, com uma atitude de petulância. Temos que ter cuidado com isso. Então, nós, quando examinamos a primeira petição do Pai Nosso, né, nós podemos ver claramente, queridos, que na verdade essa oração do Pai Nosso, no início dela, nós podemos ver que a primeira prioridade que Jesus está falando é sobre a santificação do nome de Deus. Temos que santificar, né, no sentido de entender que Deus é santo. Então, é justamente isso. Mas perceba que depois que ele fala sobre a santidade, aí agora vem, não é, um outro pedido nessa oração, não é? O pedido é: venha o teu reino. Então, queridos, quando nós pedimos venha o teu reino, nós podemos entender que estamos falando de um tema central das Escrituras, o reino de Deus. É o tema central. Você percebe que naquilo que nós nos propomos nessa manhã a estudar, que é justamente sobre essa oração, mas no que diz respeito ao padrão da oração do Pai Nosso, ela segue um esboço muito lindo. Então, é o cerne do cristianismo. O desejo de ter sobre nós implantado, sabe, o reino de Deus é o tema central das Escrituras. Então, esse ensino é o ensino principal, ou é o ensino principal do próprio Cristo. Não é? Nós precisamos entender isso. Quando João Batista estava preparando a vinda de Jesus Cristo, ele pregava um sermão que para muitos, né, era um sermão duro. Alguém vai dizer, eu já vi alguém dizendo assim: ah, não, aquele sermão lá de João Batista lá no Rio Jordão, não, aqui não se aplica para os dias de hoje, não. Não se pode mais pregar aquilo que ele pregava. Não pode mais estar chamando as pessoas de pecadoras. Não pode estar chamando mais as pessoas de raça de víbora. Não se pode fazer isso. Mas, queridos, perceba, quando João estava pregando ali, quando Jesus apareceu no cumprimento da mensagem de João, né, foi simplesmente clara a mensagem que João pregou quando Jesus Cristo se apresentou como sendo o Cordeiro de Deus. A mensagem era: arrependei-vos, pois. Se arrependam. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Então perceba que isso é o desejo de todo cristão. O reino de Deus. Então Jesus enfocou aqui mesmo como, sabe, destaque a sua atenção sobre o reino de Deus. Ele veio inaugurar esse reino. Ele veio trazer de fato para a humanidade o reino de Deus. Foi assim que João Batista, aquele que preparou o terreno, digamos assim, o caminho para Cristo, o apresentou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Mas o seu sermão de preparação era: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Chegou o reino de Deus na pessoa de Cristo. Ele veio inaugurar o reino de Deus. Então o conceito de reino de Deus, por vezes, é difícil de compreensão para a nossa cultura, né? Para a nossa cultura atual. Porque a nossa cultura, na verdade, ela está envolvida, né, em uma democracia onde, por exemplo, a monarquia é totalmente rejeitada, né? Então, nós poderíamos entender que a mente daquele povo do Novo Testamento é diferente da nossa, né? Hoje a gente não clama para que venha um reino humano, né? A nossa democracia não faz isso, mas lá o desejo deles era que tivesse uma monarquia de fato, né? E é por isso que muitos confundiram quando Cristo veio, achando que ele veio realmente para inaugurar esse novo tempo como um rei, né, humano, que viria libertar o povo da opressão romana e ser um líder político, né, de destaque. Mas o reino de Deus implantado por Cristo não era esse reino político, não era esse reino, né, que as pessoas queriam apenas de um livramento, de uma opressão de um determinado povo sobre eles. Não, o reino de Deus é muito, e vai muito além disso. Então, o reino estava ali. O Filho de Deus, que era Cristo, ele veio, na verdade, restaurar, né? Mas não apenas um trono em Israel. Ele veio restaurar a filiação que havia se perdido. Veio restaurar e juntar novamente, por meio do seu sacrifício, esse povo que estava disperso por meio do pecado. Ele veio religar o homem a Deus. Então o rei estava ali. O rei tinha chegado. Cristo estava ali.
Então Cristo apresenta-se agora como aquele que é o Senhor. E louvado seja Deus, né? Que esse Jesus, ele é o rei, de fato, de todo o universo. E isso aqui é o que nós precisamos entender. Esse é o destaque, né? Ele é o rei do universo. E a prova maior é que na sua ascensão, ele não perdeu o status. Ele subiu aos céus. Está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso. Continua reinando. Ele é o Senhor. Então, queridos, nós precisamos de entender que nós temos que, na nossa oração, desejar o reino de Deus. Desejar que o reino de Deus se instale em nossa vida. Então, quando nós oramos, nós estamos vendo que existe sim todo um esqueleto nessa oração. Então, nós temos que entender que os crentes eles devem orar pela manifestação de Cristo e pelo surgimento do seu reino sempre. Temos que orar sempre. Que se instale, que a manifestação do reino de Deus cada dia seja mais vista, mais sentida, né? Então, se essa é a nossa oração, se de fato nós entendemos que essa é a nossa responsabilidade, nós temos que também mostrar lealdade a esse Deus. E nós temos que fazer isso como? Vivendo como se o reino de Deus de fato tivesse plantado dentro de cada um de nós, dando testemunho para as pessoas de que de fato nós somos já cidadão dos céus, que nós já pertencemos a esse reino que Cristo inaugurou, que apesar de estarmos aqui, não somos daqui, não é, queridos? Não vamos ficar eternamente aqui, mas temos que viver, não é, como cidadão dos céus, para que as pessoas vejam que o reino já está, que a nossa oração foi atendida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o seu reino. O seu reino já chegou, Cristo Jesus, tá bom? Então depois disso vem um outro momento da oração, um outro pedido é: faça-se a tua vontade. Então esta frase aqui, querida, ela na verdade não está rogando, né, que o conselho determinado de Deus venha a ocorrer, ou que Deus inaugure aquelas coisas que foram pré-ordenadas desde a eternidade, não é isso, né? Mas antes, na verdade, quando nós oramos assim, nós estamos orando em favor da obediência, né? Aquela vontade perceptiva, revelada por Deus, não é? Faça-se a sua vontade, não é? Então, ou seja, aquilo que nós deixamos claro que entendemos por meio dos seus mandamentos, nós queremos fazer a vontade de Deus, não é? Essa terceira petição na oração é, na verdade, uma oração pedindo obediência por parte do povo de Deus. Não é? Para que de fato aqueles que fazem parte do povo, que fazem parte do reino de Deus, obedeçam o mandato de Deus. E é por isso que nós temos que entender que, né, esse segundo pedido com o terceiro, né, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, elas estão interligadas na vida do cristão. Né? Eu preciso fazer a vontade de Deus porque eu vivo no reino de Deus. Eu vivo no reino do meu Senhor. Não é? Então depois vem a outra questão da oração, o outro pedido é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, perceba, a vontade de Deus no céu, ela é irrevogável, né? Os anjos lá da corte de Deus, eles ordenam o Senhor, não é? Eles estão servindo a Deus em obediência. Então o desejo dessa oração é que nós, homens e mulheres aqui na terra, filhos de Deus por adoção, possamos também, né, fazer com que isso aconteça entre nós, que a vontade de Deus esteja aqui na terra e que sejamos nós aqueles que vamos mostrar isso, obedecendo essa vontade. Nós somos aqueles que de fato devem obedecer, mas facilmente, né, queridos? Nós somos aqueles que quebramos esse pacto. Nós quebramos essa relação de fazer a vontade de Deus. Com frequência nós estamos mais desobedecendo do que obedecendo. No curso da nossa vida nós estamos mais em colisão com a vontade de Deus do que fazendo a vontade de Deus. Não é verdade? Então nós temos que pedir: faça-se a tua vontade, né? Então aqui é uma coisa interessante, é que quando nós falamos seja feita a tua vontade, na verdade aqui nós vamos ver que essas três petições aqui, né, esse segundo com as três primeiras, as duas primeiras, elas estão sempre dizendo a mesma coisa, né? Ou seja, o que é que esses pedidos estão dizendo? Né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? Assim no céu como na terra. Na verdade, ele está dizendo que a honra ao nome de Deus deve ser visível no seu reino,
terreno aqui por meio dos seus súditos, que somos nós, que chamamos eles de Pai. Chamamos Deus de Pai. Então, na verdade, essa obediência à vontade de Deus, ela deve ser o conceito, o preceito daqueles que são habitantes desse reino, que chamam Ele de Pai. Eu e você. Então, nós estamos fazendo isso. Perceba que o reino de Deus está aqui, e esse é o pedido para que ele se torne cada vez mais visível para aqueles que não conhecem o reino de Deus. E como é que o reino de Deus vai se tornar mais visível para aqueles que não conhecem? Por meio de mim e de você. Nós somos o espelho para aquelas pessoas que não conhecem Cristo, porque nós vivemos o reino. Então nós temos que fazer justamente isso. Então nós, na verdade, temos que entender isso. Chegue o reino de Deus às outras pessoas por meio de nós. Bom, não sei se vai dar tempo a gente terminar toda a oração, mas nós ainda temos 10 minutos, eu vou continuar. Se não der, depois a gente resolve essa questão numa outra aula, tá bom? Mas sim, dando continuidade, a oração depois vem novamente um pedido, O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso aqui é maravilhoso. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perceba que é digno a gente fazer um destaque aqui, que até Sproul faz o destaque, que diz que, na verdade, o que nós estamos pedindo é o pão diário. Não é? Nós não estamos pedindo, na verdade, sei lá, o escargot mais gostoso, aquela costelinha de porco mais gostosa. Nós não estamos pedindo o bife à milanesa mais gostoso, estamos pedindo o básico, o pão nosso de cada dia. É isso que nós estamos entendendo, é que Deus provê as nossas necessidades, mas nem sempre vai ser com caviar, nem sempre vai ser, meu irmão, com bife à milanesa, mas Ele provê. Não falta o pão na mesa daqueles que creem no Senhor, porque Ele é Jireh, Senhor da provisão. Não vai nos faltar. Então nós vamos examinar, por exemplo, aqui a experiência dos israelitas depois que foram libertos lá da opressão do Egito, quando estavam escravos lá no Egito, e de forma miraculosa Deus tira eles dali, da mão de Faraó, leva eles para o deserto, e nós vamos ver que quando eles chegam lá, eles começam a reclamar para que Deus pudesse prover alimentos, e Deus provê o maná, o maná é provido. Então, o que acontece quando o maná chega na mesa deles todos os dias? E a primeira coisa que eles fazem é parar de agradecer a Deus, O maná caía todos os dias dos céus, eles tinham maná todos os dias, então o agradecimento começou a cessar. Não agradeciam a Deus pela provisão. Em segundo lugar, queridos, eles pararam de pedir a provisão de Deus. Pediram de pedir que Deus provesse. Em terceiro lugar, eles começaram agora a se queixar da provisão de Deus. Até que finalmente eles começam a relembrar que tinham coisas melhores lá no Egito que tem hoje. Então você está percebendo o risco que nós temos às vezes? Que nós corremos às vezes? É de saber que Deus é o nosso Pai, que não vai faltar o alimento, e a gente se esquecer por vezes de até agradecer o alimento que está sobre a mesa. Aí nós vamos entender que o que Deus está dando com provisão é pouco. Eu vou achar que o maná, a provisão do pão de cada dia, não é suficiente. Eu quero mais. E quando eu começo a pensar assim, eu já começo a não desejar mais o que eu tenho, não agradecer mais o que eu tenho. Eu vou querer desejar as coisas do passado. Mas é o pão nosso de cada dia que Deus nos promete dar. E isto Deus cumpre na nossa vida. Eu sei que você nessa pandemia deve ter experimentado isso. Deixa-me dizer uma coisa para você. Quando veio a notícia, que nós íamos ficar isolados, afastados, tudo isso, o desemprego bater na porta, e nós ficamos com certeza, eu creio que os irmãos concordam comigo, houve um temor no nosso coração, um receio. Puxa, como é que vai ficar a coisa? Havia uma grande incógnita. Ei, você tem sentido a provisão de Deus na tua vida em meio a essa pandemia? Deixa-me dizer, eu tenho sentido. Eu, a minha casa, a minha família, temos sentido a provisão de Deus. Irmãos, não faltou nada. Eu até brinco, Tem uns irmãos aqui em Queimados que eu digo que são meus deliveries. Vez por outra, toca a campainha aí e vem, sabe? Sabe quando o povo levava carne lá para o servo do Senhor, na beira do rio? Vez por outra está chegando aqui. Deus tem provido. Então, queridos, o pão nosso de cada dia está aí, presente. Continue orando e agradecendo. Pai nosso que estás no céu, eu sei que tu és santo, e o Senhor proveu o meu alimento, está aqui. Todos os dias eu tenho o pão, e eu vou agradecer o pão que o Senhor está me dando. Eu vou agradecer. Então perceba,
depois que ele faz essa oração, né? Pão nosso que está no céu, ou melhor, faça-se a tua vontade no céu como na terra. Ele vai dizer, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vem agora a parte final da oração que Jesus Cristo vai nos ensinar. Uma coisa muito importante que aí fecha com chave de ouro, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Aqui, queridos, aqui é a chave. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Sabe por que isso aqui é a chave? Porque nós somos muito espertos na hora de pedir perdão a Deus. Mas você já percebeu que por vezes nós somos, queridos, nós somos terríveis. Nós pedimos perdão a Deus e a gente sabe a maldade do nosso pecado. A gente conhece a maldade do nosso coração. E a gente chega diante de Deus e diz: perdoa os meus pecados. Mas nós não temos a mesma facilidade de perdoar alguém que fez alguma coisa contra nós, que Deus já perdoou aquele indivíduo, e nós achamos nos direito de não perdoar aquele que Deus já perdoou. É por isso que Cristo vai dizer: não basta ter intimidade com Deus, não basta chamar Ele de Pai. Vocês têm que representar aqui na terra o seu reino, representando como exemplo. E o exemplo que eu lhe dou é: ame os seus inimigos. O exemplo que eu lhe dou é justamente aquilo que eu fiz na cruz do Calvário, quando Cristo olhou para as pessoas e disse: perdoa-lhes, Pai, porque elas não sabem o que fazem. Então, queridos, eu não posso orar a oração do Pai Nosso sem dizer antes: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Libere perdão, perdoe, viva, porque o perdão traz doença para a alma. Ou melhor, a falta de perdão traz doença para a alma. A falta de perdão envelhece, adoece, prende, aprisiona. Liberte-se, porque quando você libertar aquele que precisa ser liberto, você também está sendo liberto. E acima de tudo, pode chegar na presença do seu Pai e não apenas agradecer pelo alimento, mas dizer: eu te agradeço, porque eu estou liberto no meu coração. Hoje eu posso, Pai, entrar na tua presença, na intimidade, te chamar de Paizinho querido e dizer: me perdoe, Paizinho querido, porque eu já perdoei aquele que me ofendeu. Me perdoe da mesma maneira, use a mesma medida, use, porque eu sei que eu perdoei. Não é verdade, irmãos? Bom, e o momento seguinte, para que a gente feche aqui, é: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos, isso aqui é lindo. O Senhor nos livra da tentação. Agora deixa eu fazer somente aqui um adendozinho rápido, já que nós temos poucos minutos. Essa tentação que o Senhor vai nos livrar, nem sempre será a tentação provida pelo inimigo. Por vezes, a tentação que nós temos como homem, a nossa carne que é tentada, né? Então nós estamos pedindo a Deus que Ele nos livre. Essa oração, na verdade, o que nós estamos pedindo aqui na verdade, para que sejamos protegidos, que não sejamos expostos ao inimigo, porque essa palavra nos livra do mal, essa palavra maldade aí está relacionada ao inimigo. Nos livra, Senhor, do inimigo, da maldade do inimigo. Não nos deixa exposto às maldades nem do inimigo e nem da minha própria natureza. Me livra, me guarda, porque somente assim eu posso vencer o mal. Sozinho não venceremos, só vencemos com o Senhor. Livra-me, Senhor, deste mal, porque por mim sozinho eu sou tentado e por vezes eu vou ceder à tentação deste mal. E por fim, as palavras, né, que estão tidas lá: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É bem verdade que essas palavras elas não se acham, né, irmãos, nos melhores manuscritos originais, mas existe uma possibilidade, com certeza, de fazer parte dos textos originais, porque isso aqui é mais que uma conclusão, né? Na verdade, ela é uma conclusão muito comum nas orações na época do povo, né, do primeiro século. Então, o termo é um termo apropriado e verdadeiro, né? Porque ela repassa aqui a abertura da oração, levando essa doxologia para aquele que, de fato, ouve as nossas petições. Dele é o reino, dele é a glória, dele é o poder para todos sempre. Amém. Nada depende de nós, tudo depende dele. Queridos, 59 minutos, 20 segundos. Eu me despeço de vocês com muita alegria no coração. Espero que, diante de tudo, tenhamos colocado para vocês um entendimento a respeito dessa oração. Qualquer dúvida, vai comentando aí, entra no meu privado, a gente
troca ideia. Se eu não souber, vocês falam com o reverendo André, que é o responsável de eu ter deixado isso aí para vocês, tá bom? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Preparem hoje o dia, estejam preparados para as 18 horas estarem aí adorando ao Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Cheiro no coração, fique com Deus. 1, 2.